relacionamento, eu posso dizer que seja um dos temas de maior preocupação das nossas vidas. Vocês concordam? Quase tudo que a gente faz e quase tudo que a gente chora está relacionado a relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, eu amplio bem a questão. Eu não estou só falando do relacionamento conjugal ou entre duas pessoas, duas pessoas muito próximas que convivem juntos. Eu estou falando de todos os relacionamentos. Porque para mim só existem relacionamentos. Quando você vai a uma loja e uma pessoa te atende, está ocorrendo um relacionamento ali. Tanto é que depende deste relacionamento, ali no balcão, você pode ficar alegre ou muito chateado. Não é verdade? E se há sentimento no meio, nós estamos falando de relacionamento afetivo. Então eu entendo que todas as vezes que duas pessoas travam algum tipo de contato, está ocorrendo ali um relacionamento, está envolvido ali sentimento, né? Expectativas, possibilidades. Aqui nós estamos num relacionamento. Por isso que eu acho que esse momento é tão grandioso. Vocês estão se relacionando entre vocês, só de sentarem ao lado, só de chegarem e cumprimentarem o outro ou não. E eu também, porque me dirijo a vocês e vocês se dirigem a mim, mesmo que às vezes seja só em pensamento. Nós estamos num relacionamento, sempre. E eu gostaria de falar muito pouco sobre ele, sobre relacionamentos. Vou fazer uma rápida abertura, só para dar o tom, talvez. Mas eu gostaria, se possível, que vocês colocassem alguma questão que esteja, ou que já perturbou vocês, sobre a questão do relacionamento. Evidentemente, sempre frente ao Evangelho, sempre frente a essa gama fantástica de informações e de conhecimento que a doutrina nos dá. Então, eu fico à disposição. Vou pedir para alguém levantar a mão, que queira falar e falar um pouco alto. Eu vou reproduzir aqui para que fique gravado, né? E para que todos ouçam também. E aí vamos conversar sobre o que vocês me colocaram. Alguma questão, algum aspecto que vocês gostariam que fosse mais explorado. Tá combinado? Então, hoje é o dia de perguntas e respostas. É o dia de vocês colocarem alguma questão sobre o tema relacionamento e eu procurar explorar. Combinado? Muito bem. Então, é possível dizer que o relacionamento seja o grande foco da nossa vida. Algo dentro de nós nos chama para o relacionamento. Nos exige até para o relacionamento. Indicando ou confirmando o que está escrito em tanta parte que diz que nós somos seres sociais e que diz que nós precisamos do outro. Nós não cresceremos sem o outro. Ninguém evolui numa ilha deserta. Nem que seja para se autoconhecer. O tempo todo, não. Porque sozinho nós, evidentemente, podemos, e eu acho que sozinhos nós temos grandes possibilidades de uma interiorização, de um mergulho em nós mesmos. Tanto que ficar sozinho é uma necessidade também, às vezes muito pouco explorada por nós. Precisamos, e por quê? Porque nós precisamos fazer o relacionamento conosco. Nós precisamos estar de mãos dadas conosco. Precisamos nos ouvir. Precisamos conversar conosco. É um relacionamento também que precisa ser explorado. Porque senão, nós caminhamos de verdade sozinhos. Eu penso que a grande solidão que a gente vive é porque a gente não está conosco. E depois, a gente pode, talvez, estar com o outro. Então, mesmo que a gente fique muito tempo sozinho, essa situação vai permitir que a gente caminhe alguns metros, só metros, na nossa direção, no nosso autoconhecimento. Mas para que a gente se aprofunde, para que a gente avance nessa questão, a gente precisa do outro.
Porque o outro vem nos mostrar coisas de nós que nós temos extremas dificuldades de ver, de entender, de enxergar. O outro é uma preciosidade que o Pai nos deu, né? O outro é quase o caminho, né? Que nos leva à autorrealização. Mas cada um de nós vê o outro de uma forma. Alguns veem o outro como sendo um servidor. Alguém que nós queremos que nos sirva para alguma coisa. Isso é muito comum. Claro que nós não costumamos falar dessa forma, mas agimos dessa forma. Muitos de nós. Para outros, o outro é um caminho, como eu já disse. Para outros, o outro é uma oportunidade da gente se realizar. E eu penso que esses dois últimos itens que eu coloquei fazem parte da proposta do Evangelho, que é o grande manual do relacionamento. Se a gente quiser ter relacionamentos melhores, o Evangelho funciona aí como um manual fantástico para a gente descobrir como ter bons relacionamentos. Poucos de nós enxergamos dessa forma. A gente pensa que o Evangelho é para a gente evoluir. Sem dúvida que sim. Mas como? Sobre qual aspecto? Sobre o aspecto do relacionamento. E aí, o Evangelho é muito amplo, né? Ele abarca 3 tipos de relacionamento, inclusive. O relacionamento com o Pai, com Deus, o relacionamento com o outro e o relacionamento conosco. É interessante que a gente normalmente só enxerga no Evangelho o relacionamento com o outro. Perdoa os seus inimigos, tolera, tenha paciência. Mas muitos de nós se esquecem que essas orientações não dizem respeito a só o outro. Porque a gente precisa perdoar a Deus também. Não precisa? Quando Ele não faz o que a gente quer? Sem dúvida que sim. Porque a gente briga com Ele, fica chateado, fica de mal, vira a cara, né? Não entende, acha que Ele não nos ouve, e a gente fica chateado com isso. Precisamos perdoá-lo. Precisamos perdoar a nós mesmos também, porque a gente não é como a gente gostaria que fôssemos, né? A gente precisa perdoar. E aí, você também perdoar o outro. Mas a gente não vamos esquecer, eu só estou usando a parte do perdão para exemplificar que o Evangelho fala sobre todos os relacionamentos. Por isso que ele é fantástico e tão necessário e tão útil, né? Mas a gente precisa usá-lo, né, para se compreender. E aí, só para encerrar essa parte, eu levanto a questão da forma como a gente lê o Evangelho, lê todas as obras, inclusive, principalmente as obras básicas da doutrina. A gente não pode ler como quando a gente lê jornal. Certo? A gente precisa ler entendendo que o texto está falando de nós. Está falando com você e de você. E aí, diante de algumas colocações que o texto nos diz, nós precisamos parar e sentir o que ele está nos dizendo. Para que a leitura não seja tão superficial como quando a gente lê jornal. Perdendo a oportunidade da leitura. Porque não basta ler. Não basta ler. É preciso permitir que o que está sendo dito entre em nós de muitas formas. Ok, gente? Já dei o tom da conversa? Hã? Alguém tem alguma questão? Vamos lá. Pois não, obrigado.
Deixa eu falar em voz alta, você confirma se eu entendi. A Vilma disse que todos os relacionamentos envolvem a amizade. E a pergunta é, como saber o ponto aonde eu devo ceder ou não ceder para que eu não me magoe? É isso? E não magoe o outro. Olha que pergunta terrível. Eu concordo muito que todo relacionamento deva ter a amizade. Isso é importante. Não acho que todas têm. Não acho. Eu considero, e aí é minha opinião, que a amizade talvez seja um dos tipos de relacionamentos mais elevados que existem. Mais do que o relacionamento conjugal. Porque é cultural. E é cultural de todos nós que o relacionamento conjugal tenha muitas expectativas. Algumas delas terríveis, inclusive. Causadoras de muitas lágrimas. E a amizade costuma não ter. A amizade é leve. A amizade costuma ser mais compreensiva que o relacionamento conjugal. Porque parece que no relacionamento conjugal... E aí vocês entendem o que eu digo relacionamento conjugal, não estou falando só de casamento formal, estou falando de qualquer relacionamento a dois. Principalmente quando moramos juntos. Morar junto é uma questão especial. Né? Porque relacionamento conjugal de final de semana é uma delícia. Né? Exige quase nada, é tudo festa. Né? Vamos morar junto e a gente vê que a coisa começa a pegar. Não é? Porque, como diz Nelson Rodrigues, de perto ninguém é normal. Ninguém. Né? De fato, ninguém. Então a amizade, eu acho, aí eu estou falando muito de forma muito particular, a amizade eu acho que deveria ser uma meta de todo relacionamento. Porque a amizade tende, os relacionamentos de amizades que eu vejo ou que eu idealizo, um pensa muito mais no outro do que em si mesmo. E um pensa no outro. Não há quase nenhuma cobrança. Os relacionamentos de amizade que eu idealizo. Muito bem. Então sim, eu concordo que todos os relacionamentos devam ter um forte componente de amizade. Inclusive no relacionamento conjugal. Pai e filho. Pai e filha. Filha, muita amizade. Na empresa, no centro, sempre. Parece que a amizade deveria ser o grande para-choque de todos os relacionamentos. E aí, eu vou ampliar talvez a sua pergunta, falando sobre o ponto que você perguntou de tolerância, né? Entre... O Evangelho diz que a gente tem que tolerar tudo. Tudo. Mas aí a gente precisa entender o que é tolerar. Porque senão fica difícil. Tolerar é permitir que o outro seja como ele é. Tolerar não é concordar com o outro. Porque às vezes o outro está errado. Às vezes o outro quer ferir. Sem dúvida. Então, tolerar não é concordar. Da mesma forma que perdoar também. A tolerância está dentro do perdão. Não é concordar com o outro. É identificar o mais lucidamente possível o que está acontecendo. Identificar, inclusive, que o outro não está se importando com você. Isso acontece, né? Acontece, gente? No relacionamento? Aqueles que a gente chama de relacionamento cheio de amor, acontece, né? E acontecem por quê? Porque a gente está aprendendo, gente. Nós não estamos num relacionamento para mostrar o que sabemos, porque não sabemos. Nós estamos num relacionamento para aprender o que não sabemos. É por isso que os relacionamentos existem. E aí me permitam lembrar do dito popular que diz que Deus não dá asas para quem não sabe voar, né?
E a gente reclama, né? Aliás, o dito popular é uma reclamação. Meu Deus, Deus dá asa para quem não sabe voar. Mas é óbvio, gente. É muito lógico. Deus está certíssimo em dar asas a nós que não sabemos voar. A dar relacionamentos a nós que não sabemos ter relacionamentos. Por quê que Ele faz isso? Para que a gente aprenda a voar. Quem já sabe voar não precisa de asas. E aí Ele não dá. Porque já tem. Nós que não sabemos nos relacionar, e evidentemente que eu estou generalizando, precisamos do relacionamento. Mas precisamos antes entender para que o relacionamento serve. E ele não serve para sermos servidos. Ele não serve. Contrata uma empresa, contrata uma empregada doméstica. É muito mais barato, inclusive. Dá muito menos dor de cabeça. Não tem aquela parte do divórcio, das separações, das mágoas. Apesar que também, porque quando você contrata alguém para te ajudar, você também está tendo um relacionamento, mas as expectativas são outras. Tirando um pouquinho só da brincadeira, porque só um pouquinho, o resto é tudo sério, do que eu acabei de dizer. Então, a tolerância, ela tem que ir no limite do nosso entendimento e da nossa capacidade. Porque nós ainda não somos aquele que consegue tolerar tudo. O Evangelho pede para que a gente tolere tudo porque ele é a nossa meta. Ele é a régua máxima. Ele é a expressão do mestre, que é modelo e guia. Nós somos simples alunos que devemos fazer só até o limite das nossas forças e do nosso entendimento. Ou seja, nós devemos fazer tudo que a gente conseguir fazer. E não se sentir culpado por não conseguir fazer além do tudo. Porque não existe nada além do tudo que você pode fazer. Ok, gente? Nós não vamos conseguir cumprir o Evangelho. Não nessa vida. Nem nas próximas 20. Fiquem tranquilos sobre isso. Fiquemos todos tranquilos. Fiquemos em paz. O que a gente vai conseguir fazer? Tudo que a gente conseguir fazer. Mas para isso é preciso viver de forma mais ampla possível, com honestidade, sem preguiça, indo até o limite do seu entendimento, das suas forças. Muitas vezes, continuando a responder, as nossas ações vão magoar os outros. Isso é muito comum. Só que o outro, e aí eu deixo falar de uma forma correta, porque eu prefiro dizer que o outro se magoa do dizer que eu magoo o outro. Porque eu não magoo ninguém. O outro que se magoa. E eu preciso dizer o contrário, que é mais importante. Ninguém me magoa também. Eu que me magoo. Eu que sinto o mimimi interno. Certo? Eu que tenho vontades, e desejos, e expectativas, e quando elas não são cumpridas, eu fico de bico. Esperneio no corredor do supermercado. Não é assim? A gente pensa só as crianças fazem isso, né? As crianças, como elas são honestas, elas fazem de verdade, né? Elas se jogam lá. A gente não se joga porque ia ser... a gente achar estranho. Mas no fundo, ou assim, de outra forma, a gente faz pior que eles. Né? Então, muitas vezes nós vamos fazer coisas e o outro vai se sentir magoado. E esse não deve ser o nosso principal parâmetro para fazer ou não. Porque o que nós devemos fazer? O certo. Ah, mas o outro vai se magoar. Lamento. Ah, mas ele vai brigar comigo. Lamento. Isso não é problema meu. Ah, mas eu vou sentir falta. Isso é problema seu. Total, problema seu. Porque aí você tem que descobrir por que você está sentindo falta. O que te falta de verdade? É o outro mesmo, como parece que é? Não creio. Não é o outro. É outra coisa.
E a gente exige do outro para não sofrer. E quando o outro nos dá o que a gente exigiu, não adianta nada. Já perceberam isso? A gente continua com a mesma, aspas, necessidade. Não é assim? O buraco no peito continua do mesmo tamanho. Então, Vilma e todos, essa é assim. A gente tem que entender o que está acontecendo, entender que o outro tem direito de fazer o que ele pensa que está certo. Isso é tolerância. E decidir o que nós vamos fazer sobre isso, considerando a gente e considerando o outro. Porque se eu considerar só a mim, eu estou sendo egoísta. Se eu considerar só o outro, eu não estou me respeitando. E então eu devo considerar esse conjunto para ver como eu vou me posicionar. Essa é a nossa meta. Nós vamos errar 1000 vezes. Mas temos que errar na tentativa de acertar. Então a tolerância significa... Veja, insisto, hein? Tem muita coisa dentro... Quando eu digo permitir que o outro seja como ele é. Permitir que o outro nunca pense em mim. Quando eu digo permitir, significa tolerar isso, olhar para isso, enxergar isso e tentar não se sentir magoado. Isso é tolerância. Entende? Tolerância, o sentido da palavra, é a capacidade de absorver alguma coisa. O aço é pouquíssimo tolerante à pancada, porque ele é muito duro. Isso é importante. Não fiz essa analogia à toa. Como ele é muito duro, se você der uma boa pancada, ele quebra, porque ele não entorta. O ferro é menos duro. Então, ele absorve, ele é mais tolerante a pancadas. Então, antes de quebrar, ele entorta. A vida quer que a gente seja mais ferro do que aço. Porque a gente já é muito duro, duro demais. A vida pede, na verdade, que a gente seja como o capim, que diante da ventania se dobra inteiro, para depois que a ventania passar, ele volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Porque se ele fosse como o carvalho derruba, o vento derruba o carvalho, e o carvalho não volta depois, ele morre. Não sejamos que nem o carvalho, sejamos humildes qual o capim, que se dobra inteiro, sem sofrer. Aí que está o segredo, sem sofrer. Então, quando eu digo permitir que o outro seja egoísta, por exemplo, maldoso, por exemplo, significa compreender. Compreender, de novo, não é concordar. E muitas vezes, diante dessa compreensão do quadro, você pode decidir que você não vai mais continuar com o relacionamento. E que não continuar com o relacionamento é a melhor coisa que você pode fazer pelo outro, inclusive. E por você também. Porque a sua ponderação tem que ser equilibrada nos dois sentidos. Tudo bem essa última parte? Ou ela foi um pouco chocante? Muitos podem querer continuar o relacionamento, porque não há regras, hein? Há o conceito. Mas aí você tem que saber que para continuar o relacionamento com alguém egoísta e que não pensa em você, você tem que cuidar de você. E isso ser amplamente suficiente. E não ser algo doentio, não ser algo que te machuque. Mesmo que seja altamente exigente a você. É preciso um amplo, um forte nível de compreensão para fazer isso. E muitos de nós fazemos. Agora, o terrível é quando a gente aguenta. Aguentar não é tolerar, viu, gente? Certo, Vilma?
Aguentar não é tolerar. E eu gosto de dizer que nós, seres humanos, não fomos feitos para aguentar. Aliás, a gente não devia aguentar coisa alguma. Acho que a gente aguenta demais, inclusive. E compreende de menos. Entendem a diferença? Aguentar é engolir a contragosto a pimenta, né? Sentir que está tudo queimando e fazer cara de samambaia. Não está acontecendo nada. Eu tenho que aguentar. O Evangelho diz que a gente tem que perdoar. Então, perdoar é calar-se. Não é. Não é. Porque senão os mudos perdoariam todo mundo. Né? Seria ótimo. Eu queria nascer mudo. Muito mais fácil. Estaria perdoando, já cumpri o Evangelho, está tudo certo. Não. Quando a gente fica mudo, a gente não está perdoando necessariamente coisa alguma. Só compreende. Desculpa, só perdoa quem compreende. E quando você compreende, alerta geral, dica, você não sofre mais. Não é bom não sofrer mais? Quando você compreende, você compreende. Acabou, não tem mais nada a fazer. Porque quando a dor acaba, é sinal de que a lição está cumprida, está entendida, está assimilada. E não é preciso fazer mais nada, só prosseguir. Então, aguentar vai gerar um fato futuro óbvio e clássico. Que é uma situação onde você que aguenta tudo, ou aguenta muita coisa, diz assim, não aguento mais. E você pode escrever no caderno, você vai colocar na folhinha lá, em algum momento vai dizer, aquela folhinha vai dizer não aguento mais. Isso é clássico. Pode demorar 40 anos. Vai acontecer. Certeza. E aí a pergunta a colocação que eu digo, que eu coloco é o seguinte: aguentou porque quis. Tomara que esse monte de aguentar te sirva para aprender alguma coisa. Ah, não aguentar nada. Mas não aguentar não é largar tudo, não é agora eu vou fazer tudo o que eu quero. A gente sempre faz tudo o que a gente quer. Pensem bem. Porque ninguém nos obriga a fazer nada, briga? Tem alguém com uma faca aí no coração, na jugular, se você não fizer, se você não aguentar, se você não lavar louça, se você não for trabalhar, alguém te mata? Não, né? Então por que você faz o que você faz? Porque você quer. Porque você fez uma análise e entendeu que é mais vantajoso agir da forma como você age. Não é assim, gente? Então, fez, está fazendo, porque quer. Simples assim. Então, não vale colocar a culpa em alguém. Porque você fez o que você quis. Por que a culpa do que você fez é de alguém se você fez o que você quis? Me expliquem. Não entendo. Vou contar uma história. Uma vez uma senhora procurou o Divaldo e disse assim: Divaldo, é o seguinte, tem um problema. Até ontem eu tinha um amante. Mas eu não tenho mais, porque eu resolvi ficar com meu marido. Eu falei, bom, ok. Mas o meu problema é que o meu amante está me chantageando e disse que se eu não ficar com ele, ele vai contar para o meu marido. O que eu faço? Olha que interessante. Uma situação interessante. E a resposta do Divaldo cabe muito no que está sendo dito aqui, que evidentemente vocês têm que pensar se está certo ou errado. Ele disse assim, conte você para o seu marido. E ela disse, mas se eu fizer isso, ele vai me largar. Ele falou, bem, isso é problema dele. Não é seu. É decisão dele. Não é sua decisão. Olha que profundo, que libertador é essa perspectiva que o Divaldo nos dá. Se ele largasse ela estaria
livre da chantagem, que evidentemente sob nenhuma hipótese é bom, já teria tomado uma decisão de ficar com o marido. Olha o quanto ela se conheceu, o quanto ela descobriu sobre o sentimento, sobre o outro, sobre si mesma, nessa dinâmica, nessa experiência de ter ido fora e voltado. Eu quero ficar aqui mesmo. Olha o quanto de convicção criou-se dentro dela para ela saber o que ela queria e o que ela não queria. Como isso foi rico. Não estou recomendando, tá? Mas como isso é rico, essa experiência. Nenhuma recomendação, por favor. Né? Existem outras formas de chegar no mesmo lugar. Tá certo? Tudo bem? Muito bem. Mas isso feito, vamos aproveitar a lição. Né? Mas, evidentemente, é da lei que toda plantação tem uma colheita. É da lei. Inescapável. E aí, ela se inseriu dentro do risco do marido não ficar mais com ela. Isso é um risco que ela correu. Né? Nós sempre corremos o risco da consequência. Um risco 100% que vai acontecer em 100% das situações. A consequência. E aí, se ele concordasse em continuar o relacionamento, haveria um conjunto de lições ali, a partir de então, que iriam ocorrer. E se ele dissesse que não estaria junto mais, outras lições estariam colocadas para ambos. Todas elas riquíssimas no autoconhecimento. Inclusive para a gente descobrir o que queremos em um relacionamento. Que é uma das que eu considero principais questões. O que eu quero, o que eu busco de verdade, hein, gente? Não conversinha para boi dormir. De verdade, o que eu busco num relacionamento. Para que serve um relacionamento? Pensando sob a visão do ser eterno que somos. Não essa visão humana baixa, vulgar. Não somos, quando eu falo humano, somos humanos, evidentemente. Mas eu quero dizer, não essa visão estreita de 100 anos. Estou falando da vida eterna. Nós como seres imortais, que sabemos para que estamos aqui. Para aprender alguma coisa. Estamos inseridos dentro de um contexto escolar, que é essa vida, e todas as vidas encarnadas. Então, dentro dessa ótica, que é a melhor ótica para se ter, no nosso entendimento, né? Como eu devo ver os meus relacionamentos? Para que eles servem? Ok? Consegui responder a sua pergunta, Vilma? Sempre. Ah, ótimo você ter dito isso. Gente, ó, todos os problemas da sua vida são seus. Ótimo você ter dito isso. Perfeito. Ah, mas fulano acabou com a minha vida. Mentira. Mentira. Desculpa. Ninguém tem esse poder. Ninguém. Ninguém. Ai, meu pai, minha mãe, meu marido, meu filho, o governo. Ninguém. Ai, meu corpo é ruim, acabou com a minha vida. Eu queria outra vida. Você tem direito de querer a vida que você quiser. As crianças têm o direito de sonhar o que elas quiserem também. As crianças sonham brincar a vida inteira, não é verdade? Tem alguma criança com 3 anos de idade que sonha ir para a escola, sonha trabalhar, sonha fazer faculdade, fazer vestibular? Conhecem? Eu não conheço. Elas querem brincar a vida inteira. Nós também. Já perceberam? A gente quer continuar brincando. Os brinquedos mudam. Mas nós temos ainda que aprender a amar o trabalho, a amar o esforço, a amar o exercício, amar a subida. A gente, me desculpem, é muito preguiçoso. Esse é uma das grandes causas de sofrimento. Sim, o problema sempre é nosso. Se você, é assim, é muito fácil. Não precisa nem um laboratório para descobrir. É assim, você tem alguma dor? Ótimo. Ali, então você tem um problema para resolver e ele é inteiramente seu e você pode resolvê-lo. Essa parte principal. Você está nas suas mãos tirar a dor, a aflição e a angústia que você sente. Está nas suas mãos. De mais ninguém não é bom. Você não precisa mudar de cidade, não precisa procurar um médico, não precisa.
Pode procurar o médico, pode procurar a terapia, como apoio, como ajudante. Mas a tarefa, quem vai ter que tirar os móveis de lugar é você. Ninguém vai, nem Deus faz isso por nós. Porque senão ele nos aleijaria. Mais alguma questão? Alguém quer colocar? Ah, sim, você queria colocar alguma coisa? Bem, eu vou tentar reproduzir para sair para os que estão distantes. Você disse que, me ajude, não dá para desfazer os laços familiares, né? Irmão é irmão, não tem divórcio de irmão. Primo, tio, né? Mãe, pai. Toda família tem. Se for um só, tá bom, né? Não tem afinidade com um, que ótimo, né? Ótimo. Não, às vezes é com todos. Né? E somos obrigados a ter algo. Não pode desvincular. Vai ter que conviver, queira ou não queira. Você viu como? Sim. E aí você pergunta por que é assim e o que a gente tem que fazer para resolver, para não levar para as outras vidas. Vocês veem como Deus é esperto. Ele cria situações que a gente não consegue escapar. Ele é muito esperto. Que bom, porque senão a gente escaparia. Tá certo? Porque nós não queremos resolver, nós queremos escapar. Tá certo isso? Geralmente, as nossas soluções são para fugir. Ainda não chegamos no ponto de querer, de verdade, ou como primeiro impulso, resolver. Né? Então, Deus cria um beco sem saída. Ou você vai para frente, ou você vai para frente. Ponto. E muitas vezes a gente fica empacado. Já que não dá para ir para trás, não dá para desfazer os laços familiares, a gente empaca. Que é uma situação, por incrível que pareça, mais dolorosa do que ir para frente. Só que a gente não sabe disso. Vai saber depois de um tempo. Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado aprender a aprender. Se as crianças têm que aprender a caminhar, por que a gente não tem, né? Bem, felizmente, por Deus, as famílias têm laços indissolúveis. Né? E é interessante, não sei se vocês concordam, mas a gente tem uma vontade que tudo fique bem com eles, né? É muito legal isso, né? Deus deve ter colocado alguma questão ali, né? Algum componente especial nesse relacionamento. A gente tem vontade de estar bem, né? A gente tem vontade de ter as festas de Natal e ter paz na festa de Natal, né? E é por isso que as festas de Natal são problemáticas para tantos de nós. Alguns entram em depressão no Natal. Você pergunta se é melhor resolver. É melhor resolver. Mas aí a gente precisa entender o que é resolver. Isso, porque não depende só de você. Porque a nossa expectativa é que eu compreendo o outro, mas também que o outro me compreenda, me aceite. Porque não dá para ter um relacionamento pacífico e elevado unilateral. Só do meu lado. A gente ainda percebe que quando eu compreendo e o outro continua a me atacar, o relacionamento continua tenso. Claro. Por quê? Porque ele não está plenamente resolvido. Sim. Isso significa que a conversa ainda não acabou. Que nós precisamos, e aí eu começo já a dar minha opinião, precisamos, em primeiríssimo lugar, resolver esse relacionamento dentro de mim.
Essa é a minha parte, a principal minha parte. Resolver dentro de mim. O que eu espero, insisto, as questões são as mesmas em qualquer relacionamento. O que eu espero deste relacionamento? Quantas vezes eu falo assim para mim, mas eu tenho o direito de, o outro tem que. Quantas vezes, quanto mais eu fizer essas duas perguntas, mais eu não entendi. Porque veja, gente, para que servem os exercícios da vida? Para eu aprender algo, certo? Quem é que tem que aprender algo? Eu. Ah, mas e o outro? Problema do outro, deixa a vida cuidar do outro. Esquece o outro nessa hora. A gente precisa se voltar para a gente e entender que eu sou o aluno. Sou eu que não sei. Ah, mas o outro está errado. Esse é o exercício. É o outro estar errado. Você sentir uma dor por isso, uma angústia, um sofrimento, uma falta de paz por isso, uma mágoa que seja, e descobrir como ser feliz nesta situação. Esse é o exercício. O exercício não é você mostrar para o outro que ele está certo, que ele está errado. Isso não é a sua função. Pode fazer parte do processo, mas não é a sua função. A sua função é não sofrer. É aprender a estar bem em qualquer situação. Evoluir lá no grau máximo é poder viver em qualquer situação feliz. Então, se o outro está certo, se o outro está errado, não importa. O que importa é você está com alguma dor íntima, sofrimento, está sofrendo, está incomodado com alguma coisa. Então você tem algo a fazer dentro de você. Então a pergunta é, se eu fizer a minha parte, apesar que você não disse bem fazer a minha parte, você disse manter um distanciamento. Em distanciamento nada se resolve. Ah, bom. Então tá bom. Veja, se depois de eu fazer a minha parte, eu estou bem. Eu vivo com a pessoa, eu encontro com a pessoa, eu estou bem. E a vida nos separar, talvez você não tenha mais nada para fazer no futuro. Mais nada para fazer. Para isso, eu sugiro que a gente leia o capítulo chamado Resgate Interrompido do livro Ação e Reação do André Luiz. Lá fala de um marido que queria matar a esposa para viver com a amante e com as duas filhas. Porque ele sabia que se ele pediu o divórcio, as filhas iam ficar com a mãe. Mas ele não suportaria viver longe das filhas, mas queria se separar. Então ele resolveu matar a esposa. Péssima saída. Né? A espiritualidade impediu assim, eles não impedem nada. Ele conseguiu convencê-lo a não fazer isso e eles se separaram. E há uma discussão no final do capítulo, lá no plano espiritual, André Luiz com o seu mentor, sobre esse relacionamento. Inclusive a página uma das páginas mais profundas que eu conheço sobre o relacionamento conjugal. É uma página. Eu sugiro que vocês leiam. É quando ele pergunta assim, André, mas eles não se amavam no começo da vida? E eu não vou dar resposta, porque eu não sou capaz de reproduzir. Mas ali você vê, inclusive, por que eu me lembrei disso. Porque, dentro da explicação que foi dada a André Luiz, é possível que a esposa caminhe tanto, vá tanto à frente, resolva tanto os seus problemas, que esse marido, essa pessoa, não consiga mais conviver com ela numa futura encarnação. Entende? Talvez ela não tenha mais que reencarnar, talvez ela tenha outras questões a resolver, e na programação reencarnatória dela, ela não tenha mais espaço para conviver com ele. Mas ele precisa resolver coisas quanto a ela. E a resposta é muito interessante, muito ampla, porque ela fala que quando a gente magoa alguém, quando a gente fere alguém, porque isso a gente faz. A gente fere a pessoa e a pessoa se magoa ou não, isso é com ela. Mas quando a gente quer prejudicar alguém ou faz alguma coisa que certamente
é contrária à pessoa, nós estamos ferindo a vida e não a pessoa. E nós passamos a ser devedores da vida e não para a pessoa. Essa esposa talvez o perdoe e não tenha mais nada para resolver, por exemplo. Perdoe porque tentou matá-la. Mas ele continua com a pendência, porque ele fez uma plantação. E ele vai ter essa colheita. E é possível que ele resolva essa questão em outros relacionamentos e não com ela. Então a minha resposta é essa. Se a gente conseguiu se resolver plenamente e o outro se mantém intransigente, não quer, não consegue, não querer aí é praticamente não saber fazer, tá? A vida segue, você continua o seu rumo. Já te perdoou, nada mais te incomoda sobre isso, você tem até um carinho pela pessoa, mas não é possível mais conviver. Porque a vida já não juntou os caminhos. E a pessoa? A pessoa vai ter que resolver essa pendência, que é dele, que é com ele, porque a dificuldade é dele, e ele vai resolver com outras pessoas e outras oportunidades que precisam desse tipo de experiência também. Ok? Mas, insisto, o trabalho da gente compreender os relacionamentos familiares complexos, conturbados, desarmônicos, é bastante grande dentro de nós. Não basta uma convivência social boa. Não basta. É preciso que tudo esteja resolvido dentro de nós. E aí eu vou falar sobre um teste que você pode fazer. Todo mundo pode fazer para saber se você perdoou alguém. É um teste bem simples, muito eficaz. É assim, você fecha os olhos, se possível num lugar isolado, seu quarto, por exemplo. Fecha os olhos, fica de pé. E de olhos fechados, você imagina a pessoa que te magoou, não, a pessoa que você se sentiu magoada na sua frente. E você tenta, espero que consiga, dar um abraço apertado nessa pessoa, em pensamento. Porque num pensamento nós somos livres, não tem ninguém olhando. Se você conseguir abraçar, não esse abraço de tapinha que a gente dá na calçada, assim, esse abraço assim, sabe? Nem rela. Não, né? Aquele abraço de coração no coração. Aquele abraço demorado, de quem quer bem essa pessoa. Se você conseguir fazer isso, você perdoou. Se você não conseguiu, o trabalho continua em você. Bom teste, né? E não fiquem tristes quando não conseguir abraçar, tá? É melhor ser honesto. Não finjam, não dá para fingir para a própria consciência. Não abracei, não consegui nem chegar perto, inclusive. Ok, tudo bem. Não fica para a próxima, continua o exercício. Não deixa para a próxima, porque a próxima pode ter situações mais complicadas. Vamos continuar o exercício. Ok, Edgar, ok, não consegui, vamos fazer de novo? Vamos estudar de novo o assunto? Porque eu não passei na prova, vamos estudar de novo o assunto? Por quê? Aí você usa uma outra técnica, que é a técnica dos 5 porquês. Uma técnica super fácil, quer dizer, fácil de entender, difícil de fazer. 5 porquês. Aí você pergunta assim, Edgar, mas por que você não conseguiu abraçar essa pessoa? Aí você tem que ser honesto e responder. Sobre a resposta, você pergunta por quê de novo. 5 vezes. Nada resiste a 5 porquês, se você for honesto. Já no terceiro, no quarto, já sai a resposta real. Às vezes você precisa do 5º. A real, hein, gente? A real. E a real sempre vai indicar alguma coisa que você tem que mexer em você. Não há alternativa. O nosso trabalho é interno. Não há alternativa. Ah, mas e o outro? O outro é problema do outro. Ele que vai estar na escola dele, na dinâmica dele, no exercício dele. E ele pode ser ajudado por você. Pode.
Se você quiser e puder ajudá-lo, será ótimo. O que mais, gente? Oi. Ele pergunta por que a gente tem determinadas afinidades com algumas pessoas e repulsas em relação a outra. Se não me engano, é no Consolador que Emmanuel responde essa pergunta, né? Mas Kardec também. Há motivos de afinidade por conta de vidas anteriores. Afinidades positivas e negativas, e não afinidades também, né? Às vezes a gente tem uma repulsa que a gente chama de gratuita, mas não é gratuita, não é. Mas é porque aquela pessoa tem vínculos com você. Muitas vezes o aparecimento dela no seu caminho traz de volta determinadas situações do passado que ainda estão pendentes. E a pessoa está ali como oportunidade valiosa para rever essas situações e você conseguir abraçar essa pessoa em pensamento. Tá? Nenhuma simpatia nasce do nada. Elas são construídas. Isso é muito importante, porque a gente é meio romântico, a gente acha que num domingo de primavera, de manhã, quando as flores estiverem se abrindo, a gente vai ter uma simpatia pela pessoa que a gente não tem. Isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque é preciso esforço. Então, quando você tem uma antipatia por alguém, só com o seu esforço, essa antipatia se transformará em simpatia. Então isso está indicando uma necessidade de algum ajuste. Mas tem outra questão, tem uma outra forma de responder a sua pergunta. A psicologia nos diz que nós enxergamos no outro muitas coisas que são nossas. Muitas coisas que são nossas que a gente não tolera, não aceita que tenhamos. E quando aquela pessoa é muito parecida em determinados aspectos conosco, levanta-se uma antipatia por ela. Mas não é por ela. E aí não são coisas do passado. É pelo que nós estamos percebendo nela que somos iguais. A psicologia chama isso de projeção. A gente projeta algumas coisas, a gente enxerga no outro alguma coisa nossa que a gente não gosta. Tá? Essa é uma segunda explicação. Nenhuma das duas são excludentes. Tá? Vale as duas. A gente percebe que a primeira ela tem uma intensidade muito maior que a segunda. Quando é algo relacionado a vidas passadas, a coisa é muito forte. Tanto a simpatia quanto a antipatia. Emmanuel, só para finalizar esse assunto, nos alerta que a falta de simpatia é o começo do ódio. Por isso a gente tem que ficar atento à antipatia. Porque ela é o começo de um sentimento extremamente maior e violento, que só vai crescer se você permitir. Antipatia é que nem mato. Se você não cuidar, ele cresce. Conta. O problema desse mato é que a gente aduba. E aí ele cresce do dia para a noite, toma conta, depois você não vai dar conta mais de retirá-lo. Então, cuidado com as antipatias, tá? O ódio começa, diz Emmanuel, quando termina a simpatia. Querendo já nos dizer que o amor começa com a simpatia. E a gente que quase não entende nada de amor, porque o amor é uma coisa extremamente abstrata, sinônimo do próprio Pai, sinônimo do infinito e do eterno, nós entendemos o que é simpatia. Isso está ao nosso alcance. Então, se nós queremos aprender a amar, comecemos
a construir a simpatia sobre as pessoas. Eu tenho uma amiga querida que ela adorava as pessoas antipáticas. Ela fala, tal pessoa antipática, então eu vou descobrir aonde eu vou descobrir o que ela tem para que eu tenha simpatia por ela. Então ela se aproximava da pessoa. Conhecia a pessoa. Conhecia a pessoa e buscava o que ela tinha de bom. E ela fazia isso de uma forma exemplar. E ela, nesse comportamento, me lembrava sempre, me fez lembrar de novo, só para encerrar, uma história que me contaram na minha mocidade. Foi na mocidade espírita, inclusive, que me deixou muito emocionado, porque é muito significativo para todas as questões do relacionamento, nem sabia eu que era por isso. Conta-se que Jesus caminhava com os apóstolos pelo campo, e ele sempre fazia isso, quando de repente todo mundo começou a sentir um cheiro de carniça insuportável. Insuportável. De dar ânsia. E Jesus, que não perdia nunca uma chance de nos ensinar algo, continuou a caminhada. E conforme caminhavam, o cheiro só aumentava. O asco só aumentava. Tanto que alguns discípulos começaram a sair de lado, assim, sabe? E Jesus reto. Quando de repente, ele para diante de uma carniça. De um animal em decomposição avançada. E ele não faz nenhum gesto de asco. Continua como se fosse nada. Sozinho já. Porque os discípulos já tinham debandado, né? Ficaram para trás, do lado, em círculo. E ele olha para a carniça, atento. Chama os discípulos e diz assim: olha, era um cão. Que lindos dentes ele tinha. Ele quis ver o melhor lado. No meio da carniça insuportável de alguém, você pode ainda ver algo lindo. Você que decide. Você que decide no que você quer prestar atenção. Essa minha amiga queria prestar atenção no melhor lado da pessoa. Por quê? Porque ela acreditava, tinha certeza absoluta que havia o melhor lado. E é óbvio que como os filhos de Deus, apesar da carniça que ainda vive dentro de nós, há tesouros também. Há belezas indescritíveis também. A pergunta que eu deixo, inclusive para mim mesmo: o que você vai conseguir? O que você vai decidir querer olhar para o outro? A carniça ou a beleza? Isso muda todos os relacionamentos para melhor. Muito obrigado. Que Jesus os abençoe. O Chico vai terminar. Obrigado, Edgar. Volte sempre. Nós agradecemos muito ao nosso companheiro, a sua disposição em aqui estar servindo. E, naturalmente, reforçando essa ideia de que sempre há algo a mais para ser visto, sempre há algo melhor para ser visto, já que Deus não criou a imperfeição. Deus criou a perfeição e nós classificamos a perfeição de Deus em perfeito e imperfeito. Logo, cabe-nos a responsabilidade de vencer essas imperfeições. E assim pensando, elevemos ao Pai o nosso pensamento, o nosso coração e abramos o nosso sentimento ao infinito. Para aceitar, Senhor, a Tua grandeza dentro de nós, fortalecendo-nos, edificando em nós o amor verdadeiro, a que possamos transformá-lo
em convivência, paz, fraternidade neste nosso orbe. Amplie esta luz, Senhor, a todas as mentes daqueles que nos dirigem, que nos orientam, que são responsáveis pelas lideranças. Porque é da Tua vontade e do Teu objetivo que a fraternidade, o amor, seja o laurel de todos nós. Que as Tuas bênçãos permaneçam conosco, fortalecendo neste princípio de encontrar sempre o lado melhor e produzir sempre com amor o melhor em todas as nossas oportunidades, e que assim seja.